Já parou para pensar o porquê? Quanto mais você se empenha para ser amado, mais longe o outro parece. Porque quando você finalmente se liberta, tudo começa a fluir. É porque temos a sensação de que precisamos segurar o mundo inteiro nas mãos. Mesmo quando ele está escorrendo entre nossos dedos, priorize sua consciência em vez de sua confiança. Pois a consciência reflete quem você realmente é, enquanto a confiança é apenas a percepção que os outros têm de você. Embora essa frase pareça simples, ela esconde uma tragédia silenciosa. Estamos constantemente tentando dominar o que é indomável. Buscamos controlar o amor, o tempo e o reconhecimento. E quando tudo saiu do planejado, pensamos que o erro foi nosso, que deveríamos ter nos esforçado mais, que o problema foi o cansaço, quando na realidade foi o esforço. Em algum momento todos nós enfrentaremos a vida como uma descoberta. Se eu agir corretamente, conseguirei tudo o que desejo. Porém, a vida não é uma fórmula matemática. Ela é um espelho estilhaçado. E cada fragmento reflete uma versão distinta de você. E é exatamente quando você tenta recuperar esses cacos que algo inesperado acontece. É esquisito, eu admito, mas reflito sobre todas as graças em que você tentou controlar demais uma conversa ensaiada que acabou parecendo forçada. Uma paixão reprimida pelo recebimento de perder, ou uma tentativa de aparentar felicidade enquanto por dentro você só desejava dormir por uma semana. Qual é o resultado? Distância, descontentamento, silêncio. E agora reflita sobre quando você apenas foi, sem máscaras, sem roteiro, sem a intenção de agradar. Nada parecia mais leve e as pessoas não te notam mais. De alguma forma, a vida te responde. Michel de Montaigne, filósofo do século XVI, transitava entre a clareza e o precipício da incerteza e o mundo com uma espécie de afeto irônico. Ele observou pessoas se arruinando para preservar uma imagem, para garantir certezas e para controlar o que sempre foi indomável. O futuro, porém, não há, e não eram as peças começam a ser ajustadas por conta própria. Ele foi possivelmente um dos primeiros a entender que o segredo da vida não é lutar contra o caos, mas dançar com ele. Ele não defendeu a negligência, mas o desapegou. Ele não disse que não se importava. Ele afirmava que importava menos. Pode ser o começo da liberdade. É nesse ponto que se inicia a nossa jornada entre o grito e o silêncio. Entre o delírio do controle e a paz do abandono. Entre ser alguém que se esforça e alguém que finalmente cede. Se você está exausto de tentar resolver tudo e sentir que, quanto mais corre, mais perde o fôlego, este vídeo pode ser um reflexo de que você não estava preparado para ver. Porém, de alguma forma, ele te fez trabalhar de volta a si mesmo. Agora, respire fundo e com cuidado. Algumas verdades não são ditas em voz alta e elas mesmas. Você já viu quão absurda é a noção de controle? Isso significa que tentamos controlar tudo, nossos sentimentos, pensamentos, alheios, futuro e tempo. Porém, o tempo não para e o outro não obedece. E o sentimento sempre escapa. Existe uma cena que permanece na minha memória. O dia estava chegando ao fim. O céu está cinzento. Com um café matinal na mão, eu observava o celular na varanda, aguardando uma resposta. Uma mensagem simples como "Oi" ou "Tô aqui", nada. Cada minuto que passava servia como um lembrete cruel de que, por mais que eu quisesse, não tinha controle nem sobre o tempo, nem sobre o silêncio alheio. É nesse ponto que tudo começa. Na expectativa não correspondida, Volca organiza. Você faz tudo bem, porém, a vida responde com falta. Isso já foi percebido por Michel de Montaigne há séculos. Ele observava os homens de sua época agindo como atores em peças medíocres, tentando dirigir a trama, mesmo sem conhecer o desfecho. Ele afirma: "Minha vida foi repleta de dificuldades, a maior parte das quais nunca ocorreram." Essa frase é um golpe em nossa ansiedade, pois revela algo que já sabemos, mas preferimos ignorar. A maior parte do nosso sofrimento é fruto da nossa imaginação. Sofremos pelo que pode acontecer, pelo que poderia ter sido e pelo que deveria ter sido diferente. E nessa busca para domar o incontrolável, estabelecemos a criar uma prisão invisível que restringe nossas palavras para que sejamos aceitos. Controlamos nosso corpo para desejar o desejo, controlamos nossas escolhas para conquistar a admiração. No entanto, o custo é elevado porque, no fundo, estamos sufocando algo valioso. A espontaneidade, viver com intenção e viver com obsessão, apresenta uma diferença sutil, porém significativa. E é nesse momento, quando você ultrapassa essa linha, que tudo passa a depender do resultado e o controle se torna uma doença, mas porque ela expõe o nosso desejo de dominar o outro. Se eu for bom o suficiente,
ele vai permanecer. Se eu me transformar, ela vai me amar? Não, não vai. Porque o amor não surge no controle, mas na entrega. E quanto mais você tentar controlar o amor, mais ele se desvanece como névoa entre os dedos. O mesmo raciocínio se aplica ao sucesso. Você já notou que as pessoas mais bem-sucedidas não parecem estar desesperadas? Eles se movem com uma tranquilidade que beira o desdém. Não por serem superiores, mas porque compreenderam algo que poucos têm coragem de presumir. A vida não se submete ao nosso controle. Ela se manifesta em nosso descaso. Montanha estava ciente disso. Ele passou anos isolado, escrevendo em sua torre e observando as ações humanas com a paciência de um monge e a acidez de um cético. Ele percebeu o desejo de controlar o surto do medo. Medo de falha. Medo de ser rejeitada. Receio que, se não agirmos corretamente, deixaremos para trás. No entanto, o medo, assim como o controle, é uma ilusão que se alimenta de si mesma. O medo cresce na mesma proporção em que tentamos controlá-lo. É como tentar apagar o fogo com gasolina. E essa pressão constante nos faz adorar. Insônia, ansiedade, uma fadiga que não se alivia com sono, pois não é física nem espiritual. Aceitar que não temos controle sobre quase nada é algo profundamente espiritual e brutalmente libertador. Você não tem controle sobre ser amado ou lembrado. Você nem mesmo controla o que vai sentir no dia de amanhã. Mas aqui está o segredo que surge entre as linhas. Ao aceitar isso, você encontra paz ao soltar o volante, não para cair no abismo, mas para permitir que a estrada se revele. Você deixa de insistir, aguardar e, de forma paradoxal, passa a receber. É como quando você tenta impressionar alguém e finalmente consagra. Ou quando deixa de buscar respostas e elas aparecem por conta própria no meio do barulho do dia a dia. Porque a vida, meu amigo, não se submeter a imposições. Ela é semelhante à água. Quanto mais você tentar segurá-la, mais ela se soltará. Porém, se você abre as mãos, ela se adapta. É possível planejar, desejar e sonhar, mas é necessário fazê-lo com leveza e desapego, tendo a coragem de entender que nada é certo e ainda assim viver plenamente. Isso não é passividade, é envolvimento ativo. É claro que o caos não é adversário, mas sim aliado e professor. E talvez, apenas talvez, tudo aquilo que você tanto desejava, a tranquilidade, o afeto, a clareza, sempre esteve presente, apenas aguardando você parar de tentar controlar. Há um erro profundo que corrói corações sensíveis e mentes inquietas. Misturar desapego com frieza, acreditando que soltar é o mesmo que abandonar e que deixar ir é sinônimo de não amar. Porém, desapegar não significa deixar de sentir. Talvez seja sentir com mais clareza, presença e menos ilusão. Quantas vezes você já abriu algo ou alguém com tanta intensidade que o amor morreu sufocado? Quantas vezes você tentou controlar o tempo de alguém, a reciprocidade, a intensidade? E no final, o que sobrou foi apenas o peso do seu próprio esforço? Desapegar não significa deixar de se importar, mas sim deixar de sofrer por aquilo que você nunca teve controle. Recordo-me de uma relação em que confunde zelo com domínio. Queria estar presente em tudo, nas dores, nos silêncios e nos dias ruins. Pensei que o amor era isso, estar sempre presente, mesmo quando a outra pessoa já não me olhou nos olhos. Demorei a entender que aquela tensão era apenas medo disfarçado. Medo de perda, medo de ser esquecido, medo de não atender às expectativas. Quando finalmente deixei de ir, não perdi o outro, encontrei-me a mim mesmo. Montanha abordou isso, ainda que de maneira sutil. Ele via a vida como quem contempla uma fogueira, não para dominar, mas para se acusar. Monitorando que ela queima, dança e se apaga em ritmos que não estão sob nosso controle. Ele afirma: é mais fácil lidar com a morte sem pensar nela do que lidar com a ideia da morte. Ao traduzir, percebe-se que o que nos adoece não é o fim em si, mas a nossa busca angustiada para evitar que isso ocorra. Desapegar é, assim, uma atitude calorosa. É o entendimento de que, para seguir em frente, algumas coisas precisam ser deixadas para trás. E a percepção de que manter o que não deseja mais é uma forma discreta de autoabandono. Não se trata de se tornar indiferente. Trata-se de amar livremente, cuidar sem sufocar e estar presente sem esperar retribuição. Imagine uma árvore. Ela não captura o pássaro nos ramos. Ela acolhe e permite a partida. E, ironicamente, é por essa razão que o pássaro retorna. O mesmo se aplica a tudo que é vivo, como amor, amizade, projetos e sonhos. Se você estiver confinado, eles se deterioraram. Se você permitir seguir seu curso, mesmo que se distanciam, eles podem prosperar. Muitas pessoas pensam que o desapego é sinônimo de desistência, porém, na realidade, trata-se de uma reafirmação. Ao soltar, você afirma: eu confio em mim, no tempo e na vida. É uma forma de fé que não precisa de altar,
apenas de silêncio e maturidade. Desapegar também significa deixar de tentar salvar o que não deseja ser salvo. Relações que você persiste, projetos que já não têm sentido, identidades que já não te definem. Há algo profundamente libertador em perceber que o que um dia você tanto deseja já não faz mais sentido para você. E isso é perfeitamente aceitável. O problema não está na mudança, mas em agir como se nada tivesse mudado. Montanha via essa resistência como uma das maiores tragédias da humanidade. Ele observava pessoas tentando preservar amizades abaladas, carreiras opressivas e amores superados, tudo por medo de recomeçar. Porém, recomeçar, meu amigo, é o maior ato de amor próprio que há. Soltar não significa perder, mas criar espaço. Ao desapegar, você abre espaço para o novo, para o inesperado e para o que não estava previsto em seu roteiro. Porém, talvez seja exatamente o que você procura. E aqui está uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar. O universo só consegue te dar o que é seu depois que você abre a mão do que pensa que precisa. Você agarra as migalhas com tanta intensidade que não sobra espaço para receber o banquete. E o pior de tudo é que, ao tentar manter tudo sob controle, você acaba se afastando de si mesmo. Sua energia é direcionada para o medo, em vez de para a criação. Dirige-se ao outro, não ao seu próprio eixo. O verdadeiro desespero se inicia quando você compreende que não precisa mais ter controle sobre tudo para alcançar a paz. É a tranquilidade que surge quando você afirma, mesmo que não venha sido completo. Mesmo que parta, continuo. Mesmo que cause dor, eu salto. E talvez seja o aspecto mais profundo da montanha. Ele não escreveu sobre como ter controle sobre a vida, ele escreveu sobre como acompanhá-la, mesmo diante das dúvidas e perguntas. E há algo extraordinariamente belo nisso. A beleza de quem liberta sem deixar de amar, a força de quem permite sem se sacrificar, a leveza de quem cuida sem sobrecarregar o outro. No final das contas, desapegar é uma arte silenciosa, composta por pausas, respirações profundas e olhares que expressam eu te amo, mas não revela de posse. E adivinha o que é mais interessante? Quando você atinge esse estágio, as pessoas começam a olhar para você de maneira diferente. Elas percebem a leveza, a sensação de que você não exige, não força, não implora. E é nesse momento que elas se aproximam. Porque não existe nada mais atraente do que alguém que se sente completo mesmo estando sozinho. Alguém que ama sem receber de sofrer uma perda. Alguém que cuida sem querer aprisionar. Esse é o poder do autêntico desapego. Não se trata de falta de emoção, mas de uma presença intensa. É a liberdade que vem de dentro para fora. Experimente agora mesmo. Sei consegure. Adormeça a força. Feche os olhos e force-se a dormir. Força o máximo que puder. Repita-o para si. Mesmo preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. Agora me diga conseguiu? Certamente isso não. Esse é o dilema. O que exige rendimento perece quando é convocado. A tranquilidade, o afeto, o descanso, a criatividade. Todos esses estados verificados de espaço e não de tensão. Quanto mais você pressionava, mais eles se afastaram. Quanto mais anseia, mais sente a falta do que anseia. E quanto mais você se esforça para chegar lá, mais distante parece estar. É nesse ponto que a mente contemporânea entra em colapso. Pois ensinamos desde cedo que o esforço é tudo, que quem se esforça mais alcança, e que quem não consegue é porque não se dedicou bastante. Mas e se eu te contar que esse discurso apresentado como motivação é na verdade um veneno disfarçado? Porque ele começa com uma colocação não dita: você nunca é suficiente. Você nunca fez o bastante. Você sempre deve se esforçar mais. É por isso que todos nós estamos cansados não apenas de trabalho, mas de nos esforçamos para sermos bons, amados, bem-sucedidos e felizes. E nesse esforço, a felicidade se desvanece. Alan Watson, psicólogo britânico, referiu-se a isso como a lei do esforço invertido. Ele afirmava que, ao tentar flutuar, você flutua, mas ao tentar flutuar, você flutua. Parece que o universo está zombando da nossa ansiedade. Séculos antes, Michel de Montaigne já tinha essa intuição. Ele ajuda os homens como se estivesse assistindo a uma peça de teatro trágica, na qual os personagens se desesperavam por reconhecimento, estabilidade e propósito. E quanto mais discutem, mais infelizes ficam. É semelhante a um homem que busca ganhar confiança, repetindo para si mesmo: seja confiante, seja confiante, seja confiante. Ele não tem confiança em si mesmo. Ou como alguém que busca ser feliz a todo custo. E quanto mais tenta, mais se dá conta de que a felicidade está ausente. Esse é o dilema da mente humana. Ela pensa que quanto mais reflete sobre algo, mais domínio terá. No entanto, muitas vezes pensar demais é o que impede uma solução. Reflita sobre os momentos em que teve suas melhores ideias. Provavelmente não ocorreu durante o esforço intenso. A mente se abre quando você relaxa, mas se fecha quando está sob pressão. Foi durante o banho.
ao dirigir ou ao caminhar sozinho que consegui isso. O problema não é o esforço, mas o tipo de esforço. Há um esforço criativo natural que surge da paixão e há um esforço angustiado, ansioso, que prova a escassez. Este último é enganoso. Ele demonstra sua falta de confiança sob a aparência de produtividade. Porém, no fundo, seu verdadeiro desejo é demonstrar que você tem valor. É por isso que você se esforça tanto para impressionar. É por isso que ela revisa a mensagem 3 vezes antes de enviá-la. É por isso que não consegue descansar em paz. Sente que ainda não fez o bastante. Mas e se o suficiente não esteja no que você faz? E sim não quanto você se dedica. Observe os artistas em estado de transe criativo. Observe os atletas em estado de fluxo. Eles não estão se esforçando, eles são o que fazem. O esforço se transformou em presença. A intenção se transformou em ação. A ansiedade deu lugar à sintonia. Mas para que isso aconteça, você precisa se afastar. É necessário permitir que o controle escorregue das mãos. É necessário confiar. E aqui está o ponto sensível. Confiar não significa ter a garantia de que tudo sairá bem. É presumir que não pode funcionar e ainda assim, obrigações com leveza. Montaigne afirma: o homem que mais teme sofrer já está sofrendo o que teme. Isso se aplica a tudo. Se você tem medo de falhar, já está brigando internamente. Se você tem medo de não ser amado, já experimente a exclusão antecipada. E se você se esforça demais para ser feliz, já está ignorando o que sente no momento. O desejo de alcançar algo pode ser o único obstáculo entre você e o que deseja. É como tentar pegar água com as mãos fechadas. Quanto mais você a aperta, mais ela escorre. A mente busca ansiosamente garantias e segurança antes de agir e procura aprovação antes de se exportar. Porém, a vida, meu caro, não funciona assim. Ela responde: a entrega, não há dominação. Assim, os momentos mais lindos da sua vida foram provavelmente os mais livres, quando você não estava tentando provar nada, apenas vivendo, rindo, amando, sem medo, trabalhando com paixão, sem pressão. E talvez seja isso que Montana tentou nos ensinar. A vida não exige tanto esforço quanto imaginamos. Ela exige presença, dedicação e confiança. Uma grande mudança ocorre quando você deixa de tentar impor sua vontade à vida e começa a fluir com ela. Afinal, o paradoxo é que quanto mais você busca controlar o resultado, menos controle você tem. Porém, quanto mais você libera, mais as coisas se ajustam. Não por mágica, mas porque você finalmente deixou de ser um obstáculo para si mesmo. A vida por vezes assemelha quebra-cabeça entregue sem margem de referência. Você recebe como peças dor, alegria, perda, encontro, silêncio, excesso, vazio e tenta montá-las em uma estrutura lógica. Porém, quanto mais apressado você está, mais confusas elas se tornam. Já montou um quebra-cabeça com raiva? Tentei colocar uma peça no lugar errado só porque parecia quase se ajustar. A frustração aumenta, o caos se intensifica e, de repente, a imagem que você tanto desejava ver se desvanece no meio do esforço. Vivemos dessa maneira, tentando ajustar pessoas, caminhos, versões e a nós mesmos a um formato que já não nos é mais útil. Porém, algo mágico acontece quando você para, deixa as peças de lado por um momento, respira e observa novamente, com uma nova perspectiva, sem pressa ou desespero. É nesse momento e apenas nesse que algumas peças começam a se mostrar por conta própria. É como se a vida dissesse: agora que você desistiu de me controlar, posso finalmente te guiar. Deixar de se importar não quer dizer ignorar tudo. Isso significa deixar de viver em função da ansiedade por resultados. Significa dar menos importância ao como é e mais ao ser. Menos ao que os outros pensam e mais ao que você sente. Menos ao convencer e mais ao ser autêntico, coexistir. Ontem afirmava que nossa angústia não surge das coisas em si, mas da maneira como nos opomos a elas. O sofrimento pode não ser na ausência, mas na pressão de tentar preencher tudo isso a qualquer preço. E quando você finalmente solta, quando decide deixar o quebra-cabeça do lado, percebe que algumas peças foram viradas ao contrário, outras nem eram suas e algumas só farão sentido mais tarde. Tudo começa a fazer sentido, não quando você compreende tudo, mas quando aceita que não precisa compreender. Não é necessário antecipar, apenas estar presente, completo, imperfeito e autêntico. É nesse ponto que a imagem começa a emergir, não como um plano meticulosamente controlado, mas como algo orgânico, enigmático e surpreendentemente preciso. Afinal, talvez tudo o que você mais procurava não estivesse externamente. Não estava na pessoa, nem na aprovação, nem no plano perfeito que você elaborou para proteger sua vida de dúvidas. Não havia espaço entre os pensamentos, nenhum hiato entre uma expectativa e outra. Nenhum instante preciso em que você finalmente deixou de tentar, de se esforçar, de insistir. Deixar de se importar não significa abrir mão da vida. É abrir mão da ideia de que você precisa estar sem controle o tempo todo e permitir que a vida te surpreenda. Permitindo que o inesperado que você tanto teme
Mostre a beleza que o controle nunca conseguiu proporcionar. E quando você se libera, quando finalmente deixa de se importar com o que não te faz crescer, tudo muda de cor. As pessoas te veem de outra forma. Você começa a se considerar, e o quebra-cabeça invisível começa a se montar sozinho. Sabe, eu não escrevi esse roteiro só com livros abertos e especificações específicas. Em noites em que tudo parecia sem sentido e eu olhava para a tela em branco, escrevia com as mãos trêmulas, tentando forçar uma ideia que funcionasse, mas só conseguia silêncio. E foi exatamente nesses momentos, quando deixei de lado a tentativa de impressionar, concordar ou responder, que as palavras surgiram a surgir de forma espontânea, simples e direta. E talvez seja por esse motivo que esse vídeo tem tanta importância para mim, porque ele veio do mesmo lugar onde talvez você esteja neste momento. A fadiga, a incerteza, a impressão de que tudo está desorganizado, e é por isso que agradeço por você ter chegado até aqui, por permitir que essa sugestão existencial percorre o seu tempo, por talvez ter se sentido percebido, mesmo que em silêncio. Agora desejo oferecer algo especial, destinado a quem chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre sua identidade e o boato que sua vida está levando. Desenvolvi algo que transcende um livro. Elaborou um guia para a alma. Um compêndio que integra ciência, filosofia e pensamento crítico para auxiliar você a quebrar padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir a partir de uma base.